Minha avó me deu uma cobertura de presente de aniversário, mas minha mãe tentou tirá-la de mim para agradar seu novo noivo. Oi pessoal, acabei de fazer 15 anos 3 dias atrás e minha avó me deu um presente muito especial e maravilhoso. Ela transferiu a propriedade de sua cobertura para mim. Minha avó não mora lá, ela mora no subúrbio, mas possui o apartamento há alguns anos e fica lá ocasionalmente quando quer estar mais perto da cidade. Fiquei muito feliz porque até agora este último ano e meio tem sido meio terrível para mim. Primeiro, meu pai abandonou nossa família. Ele sempre foi meio viciado em trabalho e nunca teve tempo para mim ou para minha mãe. Mas mesmo assim isso ainda foi um grande choque para mim. Minha mãe nem me contou sobre isso até meu pai sair de casa silenciosamente quase um ano atrás. Aparentemente eles já haviam pedido divórcio quando me contaram sobre isso e meus pais decidiram que não podiam mais viver juntos porque meu pai estava muito sobrecarregado com tudo. O que exatamente o estava sobrecarregando? Eu não tenho ideia. Ele nem se despediu de mim pessoalmente. Ele me mandou uma mensagem de texto uma última vez depois que se mudou e me disse para ser boa. E foi só isso. Eu não o vi depois disso e logo meus pais estavam separados. Como nosso estado não tem um longo período de espera, minha mãe ficou com a casa e teve a custódia total do meu irmão e de mim. Meu pai tem direitos de visita, mas ele não os usou até agora, então eu não sei o que está acontecendo com isso. E como se isso não fosse ruim o suficiente, cerca de 2 meses atrás minha mãe me disse que ela estava namorando esse cara, vamos chamá-lo de Robert, há quase 3 meses. Eles estavam apaixonados e ela não queria perder tempo já que ela não estava ficando mais jovem e é por isso que eles ficaram noivos. Mal tive tempo de processar que minha mãe estava vendo alguém novo. Na mesma hora ela me disse que estava noiva e que essa pessoa ia ser meu padrasto. Foi muita coisa para assimilar e eu realmente não fiquei feliz com isso porque achei que 5 meses era muito pouco para saber que tipo de pessoa o noivo dela era, mas ela me disse para não me preocupar com isso. Ela me apresentou a ele 2 semanas depois e ele parecia muito fechado e distante comigo. No entanto, ele se comportou de maneira bem diferente com meu irmão e foi muito brincalhão com ele. Na época eu só pensei que era porque meu irmão tinha apenas 4 anos, então provavelmente era mais fácil ser mais brincalhão com ele, mas algumas semanas depois minha mãe me disse algo que mudou completamente minha percepção dos dois. Então, 2 semanas atrás minha mãe me pediu para sentar com ela e me informou que a razão pela qual ela e o noivo ficaram noivos tão rapidamente foi porque ele recebeu uma oferta de emprego realmente ótima e estava prestes a aceitá-la. Mas para isso eles teriam que se mudar e morar fora do estado. Então eles pretendiam me deixar aqui com minha avó porque ela não achava que eu iria querer deixar tudo para trás e ir com eles. No entanto, eu disse a ela que eu ficaria bem em me mudar se isso significasse que eu poderia ficar com minha mãe porque eu já tinha meu pai me abandonando. Eu não queria o mesmo com minha mãe também. Mas ela tentou me convencer de que era uma má ideia porque minha escola estava aqui, todos os meus amigos estavam aqui e eu era mais feliz aqui, mas eu insisti em acompanhá-la. Eventualmente ela simplesmente deixou escapar. Ela queria que eu ficasse porque Robert só queria que meu irmão fosse junto com ele porque ele era jovem e ele ainda poderia construir um bom relacionamento com ele. Mas eu era muito velha e nunca seria sua filha no verdadeiro sentido, e aparentemente ele não gostou do fato de eu ter tentado dizer à minha mãe que 5 meses era muito rápido para ficar noiva de alguém que ela nem conhecia direito. Ele achava que eu ainda estava mentalmente presa no tempo em que minha mãe e meu pai eram casados e não seria capaz de me ajustar a ele. E minha mãe acreditava no mesmo, e é por isso que ela queria que eu ficasse e resolvesse minha vida sozinha. Fiquei muito magoada com essa opinião dela porque, se ninguém mais, pelo menos eu esperava que minha mãe estivesse do meu lado e não me abandonasse só porque Robert queria. Não é que eu tivesse algum problema em morar com minha avó. Ela é uma pessoa maravilhosa e eu realmente a amo, mas eu também amo minha mãe. Então fiquei muito magoada e tentei argumentar com ela, mas simplesmente não valeu a pena. Então eu disse a ela que não queria esperar até que eles se mudassem. Eu queria me mudar para a casa da minha avó naquele mesmo dia. Claro que não foi possível organizar a mudança naquele dia, mas dentro de alguns dias eu estava de malas prontas para me mudar. Minha mãe tentou me convencer de que ela ainda me amava, mas isso era apenas ela cuidando de si mesma porque ela realmente me amava e queria se dar uma chance de felicidade. Nos últimos dias que passei em casa eu nem falei com minha mãe e nem me despedi dela no dia em que saí. Para ser honesta, eu não achava que valia a pena, e a única pessoa que eu realmente me despedi foi meu irmãozinho porque eu definitivamente sentiria falta dele. De qualquer forma, desde então tenho vivido com minha avó e ela tem sido muito compreensiva. Minha avó, para constar, é a mãe da minha mãe. Eu não tenho absolutamente nenhum relacionamento com meus outros avós, o que não é surpreendente porque eles mal tinham um relacionamento com meu pai. Ela tem sido excepcionalmente gentil e atenciosa, e a vida tem sido bem fácil até agora com ela porque ela realmente parece me amar e acha que o que minha mãe está fazendo é horrível. Além do tempo que levo para ir e voltar da escola, tudo está ótimo aqui. Mantenho contato com meu irmão e ligo para minha mãe todas as noites só para falar com ele. Então, 3 dias atrás eu comemorei meu aniversário em casa. Para ser justa, eu não organizei a festa, foi minha avó. Ela convidou alguns dos meus amigos próximos da escola me perseguindo no Facebook e alguns parentes selecionados. Foi uma grande surpresa para mim e me animou um pouco porque eu estava me sentindo muito para baixo depois que minha mãe me deixou aqui. Depois de cortarmos o bolo, minha avó anunciou o presente que ela tinha para mim e foi uma surpresa enorme. Ela me disse que por enquanto seu advogado vai agir como administrador da propriedade, mas assim que eu fizer 18 anos será tudo meu. Essa foi a melhor notícia que recebi em muito tempo e eu não tinha intenção
intenção de compartilhar isso com minha mãe, mas ontem eu fiquei sabendo que ela tinha sido informada sobre esse presente que eu recebi da minha avó, provavelmente por alguém na festa. Eu não sei quem e não importa agora, mas fiquei muito irritada quando ela me ligou ontem à noite para me dizer que tinha ouvido sobre o presente que minha avó estava me dando. E depois de falar com Robert, eles decidiram que ele queria me adotar, desde que eu convencesse minha avó a transferir a propriedade para ele. Eu não sei porquê, mas ela realmente esperava que eu ficasse feliz com essa notícia porque agora eu poderia finalmente ir junto com eles. Mas eu não estava feliz de jeito nenhum, e disse a ela que eu não faria nada disso e que não havia necessidade de ela me ligar mais. Então eu desliguei, mas ela me ligou de novo depois de alguns minutos, mas desta vez eu nem atendi, então ela me mandou uma mensagem de texto. E aqui está a mensagem que ela enviou. Sinto muito se você se sentiu mal por eu estar tentando jogar pelas regras de Robert e viver a vida nos termos dele, mas você precisa entender que depois que seu pai e eu nos divorciamos, ele foi a única pessoa que realmente esteve lá para mim. Claro que eu tive minha família para me apoiar, mas isso é diferente. Ele estava lá para mim emocionalmente e até financeiramente. Você não sabe sobre isso porque eu nunca deixei você sentir isso ou sequer falei com você sobre isso porque eu não quero que você pense negativamente do seu pai. Mas ele não é exatamente um homem muito generoso. A pensão alimentícia e os valores que estou recebendo dele são absolutamente miseráveis. E a pensão para os filhos é ridiculamente baixa. E espero que você não tenha esquecido que seu pai era na verdade o principal provedor de nossa família, não eu. Tenho sorte que ele deixou a casa para mim porque senão eu provavelmente não teria sido capaz de pagar o aluguel. Nosso estilo de vida sempre foi muito caro. Você sabe disso. Eu nunca tive que me preocupar com dinheiro quando estava com seu pai. Mas depois que ele foi embora as coisas mudaram e eu não podia deixar você sentir isso. Mas mesmo depois de pegar turnos extras no trabalho eu não conseguia igualar a renda do seu pai. Quando comecei a namorar Robert, ele foi quem esteve lá para mim. Ele foi quem me apoiou. E eu sei que ele não tem sido exatamente gentil com você. Mas isso é só porque ele teve relacionamentos anteriores onde os filhos se tornaram um ponto de discórdia e eventualmente levaram ao término. Temos que pensar no trauma dele também. E também, eu sabia que minha mãe cuidaria muito bem de você. Então eu sabia que estava te deixando em boas mãos. Não é como se eu realmente tivesse te abandonado. Você estava morando com sua avó e até você sabe que ela nunca te deixaria se sentir sozinha. Eu só queria que você fosse capaz de pensar na minha felicidade. E agora que eu consegui que você viesse com a gente, eu quero que você aceite essa oferta e faça o que Robert espera de você para que nós dois possamos ficar juntos. Pelo menos seu irmão sente muito sua falta. Eu sei que você está com raiva, mas também sei que você me ama e eu te amo. Então responda em breve, te amo. Essa mensagem me fez parar para pensar, mas essa última parte realmente me irritou porque só porque ela queria fazer tudo o que Robert pedia ela esperava que eu fizesse o mesmo. Era ridículo, egoísta e fraco. E eu pensei que minha mãe tinha perdido toda a individualidade. Então mesmo que a mensagem inicialmente tenha me amolecido, ela acabou deixando um gosto amargo na minha boca. Então respondi a ela depois de meia hora e disse que não faria nada do que Robert tinha me pedido e que ela poderia se mudar com ele e me deixar com minha avó como ela planejava inicialmente. Eu não tinha mais nada a dizer a ela porque honestamente, seu comportamento foi muito decepcionante. E quando falei com minha avó sobre isso, ela me disse que não importa o que aconteça, ela não vai transferir a propriedade para Robert porque ela mal conhece o cara e definitivamente não confia nele. Ela tinha certeza de que ele apenas venderia o apartamento e eu não receberia um único centavo. Então de certa forma é bom que eu não tenha concordado com a proposta da minha mãe. No entanto, ela não ia aceitar um não como resposta. Esta manhã minha mãe apareceu na casa da minha avó com meu irmão. Quando ela veio e assim que a vi quando entrei na sala, minha avó não perdeu tempo me contando o propósito da visita da minha mãe. Minha avó me disse que ela estava aqui para falar comigo pessoalmente sobre a proposta que ela tinha sugerido na noite passada e que eu tinha ignorado. Então eu esclareci que não tinha ignorado nada. Eu realmente respondi a mensagem da minha mãe e fui muito clara sobre o que eu queria. Eu não ia convencer minha avó a transferir a propriedade para Robert porque nós não confiamos nele e eu fui muito clara sobre isso. Então eu não sabia porque ela ainda estava confusa. Eu fui muito curta e grossa. Mas você pode me culpar? De qualquer forma, minha mãe começou a chorar e disse que estava apenas tentando fazer todo mundo feliz, mas não importava o quanto ela tentasse, simplesmente não funcionava. Fiquei muito irritada por ela estar sentada aqui na sala chorando quando na verdade deveria ser eu. Porque se alguém foi tratado como lixo absoluto por ambos os pais fui eu. Então eu disse a ela para parar com isso e disse que ela estava entendendo tudo errado. Ela não estava tentando fazer todo mundo feliz. Ela estava apenas tentando se fazer feliz e esperava que todos se curvassem para trás só por isso. E talvez todos os outros estivessem dispostos a fazer isso. Mas eu não. Eu tinha uma vida pela frente e não ia arruiná-la correndo atrás dela tentando garantir que ela estivesse bem. Isso a pegou de surpresa e logo depois ela foi embora. Mais tarde percebi que ela tinha me bloqueado e agora me sinto meio culpada pelo que eu disse. Então eu quero pedir desculpas por dizer à minha mãe que ela era egoísta e só se importava com a própria felicidade. Atualização. Oi pessoal, então, antes de começar, eu só quero agradecer a todos que dedicaram um tempo para comentar no meu post original. Isso realmente abriu meus olhos. E sim, acho que há muitos pontos que eu não considerei antes. Nem me ocorreu que o relacionamento da minha mãe com Robert já estava acontecendo antes mesmo do divórcio. Ela pode estar nos contando sobre isso agora porque é mais fácil e conveniente para ela já que o divórcio está finalizado e nós não ficaríamos sabendo. Honestamente, a razão pela qual eu não pensei nisso foi porque não importa o que aconteça eu não consegui imaginar minha mãe como uma traidora. Mas agora eu honestamente não tenho certeza
certeza se ela poderia ser. De qualquer forma, isso realmente não é mais da minha conta porque ela deixou bem claro que não quer nada comigo. A única maneira que isso me incomoda é porque eu não posso mais falar com meu irmão e sinto falta dele. Ele e eu sempre nos demos muito bem e eu odeio pensar que ele possa ser filho de Robert como muitos de vocês sugeriram. Estou tentando não pensar nisso, mas agora que as pessoas começaram a falar sobre isso é muito difícil para mim ignorar. Eu realmente quero descobrir a verdade, mas estou com medo. Tenho discutido essas possibilidades com minha avó longamente nos últimos dias depois que fiz aquele post, e embora não tenhamos conseguido chegar a uma conclusão sobre qual é a verdade, tornou-se muito difícil para nós pensar em minha mãe da mesma maneira. Sinto que conversar com meu pai sobre isso pode nos dar muitos insights, mas nem sei se ele iria querer discutir isso conosco. Até agora já se passaram 4 dias desde que minha mãe nos visitou e não tivemos nenhum contato com ela desde então. No primeiro dia minha mãe me bloqueou, mas depois minha avó me disse que ela também a bloqueou. É meio ingrato da parte dela para ser justa com minha avó. Ela tem cuidado de mim sem nem esperar que minha mãe pague a pensão alimentícia porque minha avó tem seu próprio dinheiro. É por pura bondade e amor por mim que minha avó está cuidando de mim. Não consigo imaginar alguém desistindo de seu tempo de relaxamento após a aposentadoria para cuidar de seus netos, mas minha avó está fazendo exatamente isso e sinto que minha mãe deveria ser grata por isso, mas em vez disso ela bloqueou. Há muitas coisas pelas quais estou com raiva da minha mãe e há muitas perguntas que ainda não tenho respostas. Só espero que eventualmente tudo venha à tona. Atualização 2. Oi pessoal, então, esta será uma atualização um pouco longa porque hoje por volta da noite meu pai veio nos visitar. Minha avó aparentemente o contatou, mas ela não me contou sobre isso porque ela não tinha certeza se ele viria e não queria me dar falsas esperanças. De qualquer forma, ele nos visitou assim que descobriu que minha mãe estava noiva de Robert. Houve muitas revelações e ainda estou tentando processá-las, mas tentarei falar sobre isso aqui. Fiquei bastante surpresa em vê-lo, mas ainda mais surpresa quando ele me abraçou e me disse que sentia muito por tudo. Eventualmente ele me sentou e começou a contar para minha avó e para mim tudo o que ele sabia. Ele me disse que ele e minha mãe começaram a se desapaixonar há muito tempo, mas eles permaneceram juntos por causa da minha felicidade porque eles não queriam separar esta família e me fazer passar pelo problema de vir de um lar desfeito. E então, cerca de 3 anos atrás, meu pai começou um caso com uma colega de trabalho. Ele realmente queria contar para minha mãe sobre isso, mas nunca encontrou coragem para fazê-lo. Eventualmente ela descobriu por conta própria cerca de 1 ano atrás e foi quando ela pediu o divórcio. Ela disse a ele que ficaria quieta sobre isso apenas se ele ficasse longe de nós. Ela estabeleceu um monte de condições. Como ele deixar a casa inteiramente para ela e que ela teria a custódia total, e mesmo que ele tivesse direitos de visita ele não teria permissão para nos visitar até que ela dissesse que estava tudo bem com isso. Ela também exigiu uma quantia exorbitante de acordo, pensão alimentícia e pensão para os filhos, e ele concordou com tudo isso. A única coisa que ele queria em troca era que ela mantivesse seu caso em segredo e nunca me contasse nada sobre isso porque ele não queria que eu odiasse e pensasse nele como um traidor. Até agora ela cumpriu sua parte no acordo, mas isso custou o relacionamento comigo. Ele também se desculpou comigo por sempre ser um viciado em trabalho e nunca ter feito o suficiente para construir um vínculo comigo, mas em sua defesa, era minha mãe que sempre queria mais e é por isso que ele era forçado a trabalhar o tempo todo porque o tipo de estilo de vida que ela queria ele não podia pagar a menos que estivesse trabalhando dia e noite. Ele me disse que isso não era uma desculpa, mas mesmo assim ele queria que eu soubesse que não era inteiramente culpa dele. Eu meio que entendo, mas ainda é difícil para mim aceitar isso. Mas de qualquer forma, ele me disse que a razão pela qual ele quebrou sua promessa à minha mãe e veio me ver sem perguntar a ela primeiro foi que na mensagem que minha avó deixou para ele, ela mencionou Robert pelo nome e disse que queria perguntar se meu pai o conhecia. Então é por isso que ele se apressou em vir, porque aparentemente ele não só conhecia Robert, mas também sabia exatamente que tipo de pessoa ele era e veio nos avisar sobre ele. Aparentemente minha mãe, meu pai e Robert faziam parte do mesmo círculo na faculdade. Meus pais estavam juntos, mas Robert sempre teve uma queda pela minha mãe. E na noite anterior à formatura todos eles estavam bebendo e Robert confessou seus sentimentos à minha mãe. Na época minha mãe estava com meu pai, então ela obviamente rejeitou suas investidas, mas ela não contou ao meu pai sobre nada disso até 2 semanas depois. Então ela disse a ele que estava confusa sobre seus sentimentos, então eles deram um tempo. Meu pai me disse que eles ficaram separados por quase 2 meses e nesse meio tempo ele tinha alguns amigos com quem ela saiu em um encontro com Robert, mas não deu certo e eventualmente ela voltou para ele. Uma vez que eles se reconciliaram meu pai disse a ela que não queria que ela falasse com Robert novamente porque isso deixaria desconfortável, e por um tempo ela concordou. No entanto, mais tarde naquele ano ele descobriu que ela nunca o tinha cortado da vida dela e isso levou a uma briga enorme, após a qual eles quase terminaram. Mas então Robert visitou o apartamento do meu pai depois dessa briga e eles acabaram em uma briga física porque Robert pensou que era isso que iria impressionar minha mãe. Em vez disso ela ficou brava com ele por ser violento, especialmente depois que ela já tinha dito a ele que só queria ser amiga dele e nada mais, então eventualmente ela o cortou da vida dela. Meu pai me disse que Robert sempre foi desequilibrado e nunca prestou para nada. Depois que minha mãe o cortou
cortou da vida dela após a faculdade, ele se mudou e ninguém ouviu falar dele por anos. Mas agora ele acha que minha mãe e Robert devem ter se reconectado alguns anos atrás porque ela mencionou ter ouvido de alguns amigos que ele estava de volta à cidade. Ele não tinha certeza exatamente em que momento minha mãe começou a falar com Robert novamente, mas se eles estavam noivos, isso definitivamente significava que ela também o estava traindo e todas as condições que ela havia estabelecido eram nulas e sem efeito. Meu pai me disse que vai confrontar minha mãe, mas antes que ele fizesse isso eu queria falar com ela e chegar ao fundo do que estava acontecendo. Então ele me prometeu que vai esperar por isso e depois que eu terminar de falar com minha mãe e ouvi-la ele está livre para fazer o que quiser. Ainda estou tentando processar tudo isso, então está complicado na minha cabeça porque eu realmente não sei em quem acreditar. Nenhum dos meus pais foi bom para mim e é tudo muito confuso. Atualização 3. Então, finalmente falei com minha mãe e não contei a ela sobre meu encontro com meu pai. Eu só queria falar com ela de forma independente e ver o que ela tinha a dizer. Ela tinha me bloqueado. Então eu não tive outra escolha a não ser visitá-la e aparecer sem avisar. 3 dias atrás meu pai me visitou e ontem eu finalmente criei coragem para falar com minha mãe. Ela pareceu surpresa em me ver na porta, mas ainda me convidou para entrar. Felizmente Robert não estava em casa na hora, então eu pude me sentir confortável e falar com ela livremente. Inicialmente pedi desculpas a ela, mas isso foi só para ela falar comigo abertamente. Eu fiquei enrolando por um tempo e disse a ela que estava achando muito difícil aceitar Robert em nossa família tão cedo e que era por isso que eu estava agindo daquela maneira. Então fui direto ao ponto. Eu dei a entender a ela que eu estava pensando sobre isso e simplesmente não fazia sentido que minha mãe tivesse conhecido alguém tão maravilhoso como Robert tão logo após o divórcio. Parecia ser realmente conveniente demais. Essa era a oportunidade perfeita para ela confessar a verdade de que ela conhecia Robert desde a faculdade, mas ela não disse isso. Ela apenas me disse que realmente teve sorte de tê-lo encontrado e foi só isso. Eu sabia com certeza que meu pai estava dizendo a verdade sobre os três serem amigos desde a faculdade já que ele tinha fotos. A única coisa que eu duvidava era a autenticidade da história que ele me contou sobre os três. Mas assim que minha mãe mentiu na minha cara sobre nunca tê-lo conhecido antes eu soube em quem confiar. Mas então minha mãe decidiu piorar as coisas para si mesma me dizendo que ela nunca teve a intenção de me contar sobre isso. Mas a razão pela qual ela se apressou nesse noivado com Robert e concordou em se mudar com ele foi porque ela realmente queria esquecer tudo sobre meu pai e qualquer vestígio dele de sua vida. E então ela me contou sobre o caso dele. A única coisa pela qual ela fez meu pai sacrificar tudo e prometeu a ele que nunca me deixaria saber. Depois disso não vi nenhum motivo para ficar sentada conversando com ela. Eu apenas disse a ela que haveria mais tarde e fui embora. Assim que saí de lá liguei para meu pai e disse a ele que ele estava livre para fazer o que quisesse porque agora eu sabia a verdade e sabia que meu pai não estava mentindo sobre nada do que ele disse. Então agora minha mãe finalmente vai receber o troco do karma. Não estou dizendo que meu pai está de repente absolvido de tudo, mas pelo menos ele não é tão ruim quanto minha mãe. Atualização 4. Oi pessoal, então, tenho muitas coisas para falar. Em primeiro lugar, todos estavam preocupados se meu irmão era filho do meu pai ou não. E francamente, eu também estava, mas no mês passado depois que meu pai confrontou minha mãe eles fizeram um teste de paternidade e felizmente meu irmão é de fato filho do meu pai. Então agora meu pai está lutando pela custódia total. E como tenho 15 anos posso simplesmente dizer que quero que ele tenha custódia total e que isso seja levado em consideração. No entanto, ainda estou morando com minha avó porque mesmo que meu pai esteja tentando consertar as coisas ainda há muitos problemas que temos que resolver. E até lá eu só quero morar com minha avó porque sempre tenho certeza dela. Minha mãe ficou furiosa quando descobriu que minha visita a ela tinha sido apenas com o propósito de descobrir a verdade sobre ela e Robert. E desde então ela só me desbloqueou uma vez para me xingar e depois me bloqueou novamente. Não nos falamos desde então. Quanto a Robert, ele largou minha mãe tão rapidamente quanto ficou noivo dela assim que descobriu que meu pai estava lutando para reduzir a pensão alimentícia e a pensão para os filhos. Aparentemente ele estava mentindo para minha mãe o tempo todo porque na verdade não havia nenhuma oferta de emprego. Seu plano era se juntar ao tio dele em seu negócio que já não estava indo muito bem e ele ia usar o dinheiro da minha mãe para financiar isso. E obviamente essa também era a razão pela qual ele estava pedindo a minha mãe para me convencer a transferir a propriedade que minha avó me deu. Eles estavam juntos há 2 anos e ele a estava enganando durante todo esse tempo. Então, basicamente minha mãe foi enganada e em vez de se envergonhar disso ela tem contado a todos os seus amigos sobre isso apenas para falar mal de Robert. Mas ela não percebe que seus amigos têm fofocado sobre ela e foi assim que meu pai descobriu e eventualmente eu também. Estou muito grata por minha mãe ter decidido que não queria nada comigo assim que Robert disse a palavra porque eu odiaria estar presa a ela agora. De qualquer forma, meu pai e eu decidimos que vamos tentar trabalhar em nosso relacionamento e ele me prometeu que vai tentar ser um pai melhor para mim de agora em diante. E assim que ele conseguir a custódia total ou mesmo compartilhada do meu irmão vamos tentar ser uma família feliz e funcional. Não sei sobre a parte funcional, mas o mínimo que podemos fazer é tentar ser felizes.